Pessoal, a gente vai fazer um Max Flix aqui pelo seguinte. Precisamos falar para vocês pelo menos de 5 coisas extremamente importantes que são necessárias para que você comece bem no esporte, para que você comece bem no seu treino e você sinta que aquilo está funcionando de a contento. Então, olha só, inscreva-se, coloque aí suas notificações para serem ligadas e acompanhe que esse Papo Especialista vai ser especial. Bom, pessoal, a gente começou a falar sobre as dicas que são fundamentais para você começar bem o seu esporte. E a primeira coisa que a gente chegou ao consenso é que forma, isso é a primeira coisa, técnica adequada. Só que o problema é que só fazer a técnica não garante que você tenha de fato esse sucesso. E aí eu falo para você do quê? O excesso de vibração. Aquele cara que começa e ele já quer, vou fazer tudo. Vou fazer o WOD junto com os caras que estão lá 15 anos treinando. Vou levantar o peso do maluco que está lá 30 anos fazendo supino. E aí, como é que a gente lida com o excesso? Vamos começar, Belmiro, com a questão da reclamação que o sujeito fala em relação à carga, dele querer fazer com mais carga. Porque que esse acaba sendo um pecado, né, das pessoas que vão fazer musculação e que querem um pouquinho mais de velocidade no ganho? Bem, acho que o principal erro incide na primeira questão, né? O cara vai trabalhar com uma carga excessiva, essa carga pode oferecer um risco, aí, um excesso, né, de estímulo, de sobrecarga mesmo, a estruturas que não estão preparadas para suportar ainda essa carga. Né? Então, lembrando que o músculo ele se adapta muito mais rapidamente do que tendões, por exemplo. Então, muitas vezes você consegue mobilizar uma carga mais elevada, mas que a longo prazo ou em um curto período, né, um curto prazo, você vai ter prejuízos dessa carga sobre outras estruturas que não o músculo esquelético. Mesmo até a frequência, né? Porque a priori o tendão ele demora o dobro do tempo do músculo para se recuperar, né? Sim. Então, acho que é muito comum as pessoas quererem dar um passo maior do que as pernas, né, nessa fase inicial, o que pode comprometer aí o resultado a longo prazo, pode até gerar interrupção do treinamento. A pessoa provavelmente ou possivelmente pode desenvolver uma lesão rapidamente, ou em curto ou em longo prazo, que vai tirar ela da prática. Né? E isso incide, acho que justamente sobre a primeira questão, que é a técnica. Quando o cara peca, principalmente na carga, a técnica é comprometida. Então, por isso que a gente fala que a técnica deve preceder a carga. O cara dominar a técnica para adicionar-se carga a essa técnica. Né? E aí a gente tem protocolos de progressão inicial, tem as cargas que são ideais para os iniciantes, que são diferentes das cargas para avançados. Então, na fase inicial, que a gente chama de fase de adaptação neural, ou fase de adaptação inicial, a gente deve priorizar justamente a carga e trabalhar com intensidades reduzidas, intensidades, vamos dizer, de 60% a 70%, né? Abaixo de 80%, vamos dizer assim. Então, 50%, 70% seriam cargas adequadas para essa fase e que são cargas que, até pela ciência, produzem melhores resultados adaptativos do que cargas mais elevadas. Então, até a repetição do gesto, o cara fazer mais movimentos, ele vai botar menos carga, ele vai conseguir fazer mais repetições. Né? Essa repetição do gesto, ela é mais importante para essa fase de adaptação neural, para o cara ganhar força, para o cara aprender o movimento, do que necessariamente a carga e um número reduzido de repetições. Então a gente tem o erro da carga. Pode ter erro em quantidade de repetição ou isso é um erro na prescrição da carga ou da avaliação da carga? Como assim? Erro na quantidade? Por exemplo, eu posso exagerar na quantidade de repetição? Sim. Para o iniciante, por exemplo, a gente deve trabalhar com o conceito de repetições de reserva, até para se trabalhar com segurança. O cara não precisa ir no limite da fadiga, não precisa ir à falha. Isso de repente vai ser até assunto de um outro vídeo nosso, né? A gente vai falar sobre a questão da falha, mas no iniciante a gente não deve trabalhar com falha. Então a gente deve trabalhar ali com um número de repetições reduzido em relação ao que ele conseguiria fazer até a fadiga. Então tem o conceito de repetições de reserva, trabalha-se com iniciantes com 3 a 2 repetições de reserva, mais ou menos, né? Até 4. Até 4 repetições de reserva. Isso quer dizer que o cara vai interromper o exercício lá,
fazendo 10 repetições, e aí você pergunta para ele qual seria a percepção dele do esforço, e se ele apontar, por exemplo, que estaria no nível 6, de 0 a 10. Isso denota, isso quer dizer que ele ainda conseguiria fazer mais 4 repetições até chegar à fadiga muscular momentânea. E a gente trabalha com uma margem de segurança. E a gente sabe que para esse iniciante, tanto o fato dele trabalhar com uma carga reduzida, quanto o fato dele trabalhar com esse controle de repetições de reserva, vai ser mais interessante do que ele trabalhar, por exemplo, na falha ou trabalhar ali com uma carga mais elevada. Deixa eu te perguntar uma coisa que é de avançado, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Quando a gente está num microciclo de choque, por exemplo, você está trabalhando 80%, você vai chegar em fadiga, isso é inegável. Agora, vamos pensar naquela fase do tapering ou que você está no microciclo de regeneração que você está trabalhando a 20%. Você pode trabalhar no número de repetição reserva em vez de trabalhar carga, por exemplo, eu vou trabalhar menos repetições, mas eu vou, de certa forma, tentar preservar a carga. Entendeu? Pode. Isso serve como você fazer Por exemplo, eu aguento fazer 10, mas eu estou numa fase, eu estou precisando de um destreinativo, um regenerativo, sim. Você pode trabalhar com redução de volume, redução da intensidade, né? Dependendo da modalidade, você pode direcionar isso aí. Então, em alguns casos, no fisiculturismo, puxando para o fisiculturismo, até pouco tempo, reduzia-se a carga, reduzia-se o peso e aumentava-se o volume. Agora veio uma galera que está trabalhando de forma diferenciada, tipo o Jonato. O Jonato chega à próxima competição, ele mantém a carga e entra com cluster, ele tira a falha. Então ele, na verdade, reduz ali a densidade do treinamento, reduz de certa forma o volume e mantém uma intensidade mais elevada. Isso tem sido uma tendência para alguns treinadores no fisiculturismo, tá? Mas o comum é justamente reduzir a carga e aumentar um pouco o número de repetições e o volume, né? Você sabe que eu tenho a sensação que a manutenção da força, quando você preserva a carga, ele faz com que o músculo ele mantenha um tônus melhor. Né? Você vê que o cara que ele começa a tirar a carga e jogar muita repetição, porque ele quer um estímulo teoricamente mais metabólico, ele acaba ficando com um músculo mais soft, menos sem um hardness. Tem mais pump, mas o pump dissipa rápido. É um pump que dissipa rápido e que assim não marca o músculo para você ver todo aquele formato, aquela anatomia mais bonita. O que eu acho bem mais difícil no cross, porque a gente tem aí o LPO, a gente tem a ginástica, tem a resistência aeróbica. Né? Existe uma forma de você administrar isso para ver o excesso, porque aí o que me deixa alucinado do negócio? Na época que eu treinava, por exemplo, que eu fiz aquela preparação, tanto que você me ajudou, né? E depois eu fui buscar com o Júlio Mariano, para eu ter uma frequência de treino, pelo menos semanal, para manter meu condicionamento. Né? Como que conseguia coordenar 3 estímulos em suas intensidades, Ramires, para justamente não pecar pelo excesso? Porque você pode estourar em qualquer um dos 3. Então, como eu faço dentro de uma programação para uma pessoa que já é mais treinada? Eu trabalho por fases. Então, a primeira fase é desenvolvimento de força, é o que a gente chama de modelo de periodização em bloco. Eu trabalho com ênfase maior, dando um volume maior para ganhos de força, então um número maior de repetições, inclusive até de intensidade. E aí depois de um certo período, 4, 5 semanas, eu diminuo a ênfase para força, back squat, front squat, deadlift, e aí começo a aumentar o volume para o LPO, todas as derivações do LPO. E por fim, depois de ter desenvolvido a força, desenvolvido a potência, eu vou para a terceira fase, onde eu reduzo bastante e dou ênfase maior para o cardio, para a resistência muscular localizada, aumentando o volume aqui para essa última etapa, consequentemente tentando fazer uma administração da força e uma administração da potência muscular. Mas dentro de cada um desses blocos, o que eu geralmente faço é ter um controle de repetição por movimento. Então, por exemplo, se você faz 30 pé na barra toda semana, de uma semana para outra eu não posso dobrar ou triplicar o número de repetições, porque o cara vai consequentemente desenvolver uma lesão ou pode ter até uma rabdomiólise. Então seria o ideal você ter um controle de repetições por cada movimento dentro da modalidade.
Como é que você encaixa os exercícios de ginástica? Por exemplo, ele quer fazer um muscle up, tá? E você está numa fase, por exemplo, que você já tirou ou você está fazendo o LPO, ganhando força, ou você está fazendo o aeróbio, por exemplo, onde você está ganhando resistência aeróbica. Aonde que encaixaria melhor isso? Porque se você parar para pensar, teoricamente, se eu estou treinando força, eu vou ter mais força para fazer o movimento. Agora, eu também estou mais cansado. Sim, sim. Na verdade, o desenvolvimento dessas aptidões não é isolado. Tipo, eu não vou ficar 3, 4 semanas treinando só força. Eu ainda vou continuar treinando as outras valências, só que com um volume menor. E aí, na fase final, depois de 8, 9 semanas, que aí entra muito mais especificamente para dentro do cross, que é a resistência muscular localizada, eu aumento mais o volume para o muscle up, para as outras tarefas, porque fica mais próximo do objetivo final, pensando de um competidor, que é 2, 3 semanas antes de uma grande competição. E aí, como você falou com o Belmiro, e que aí depois dessa fase final, que seria a fase mais cansativa, entra no tapering. E aí no tapering a gente reduz o volume, mas não reduz a intensidade. Então, as pessoas precisam entender o que é um tapering e o que é uma semana de recuperação. Então, o tapering, você mexe no volume, mas não mexe na intensidade. A ideia é que a intensidade continue lá em cima, mas o volume lá embaixo. Já uma semana de recuperação, você vai mexer em ambos, tanto no volume quanto na intensidade, porque a ideia é que você tenha uma restauração do seu corpo. E aí, se você reduz só o volume, mas mantém a intensidade, às vezes a pessoa não consegue se recuperar. Então, a ideia é que para uma semana regenerativa você deva reduzir tanto a intensidade quanto o volume, mas não de uma maneira que o seu corpo entre em destreinamento. Então, se você trabalha com uma modalidade onde você precisa de vários exercícios, várias aptidões, se você reduzir muito o volume, é capaz que quando o cara voltar, ele já esteja em um estado, teoricamente, de destreino. Então, dentro de uma semana regenerativa, você precisa também ter um estímulo um pouco mais forte. Então, você descansa 3, 4 dias com volume baixo, intensidade alta, e um dia você coloca um volume um pouco mais alto, a intensidade mais alta. Então, agora, o próprio excesso ele já causa um destreino, não causa? Depende. O excesso, que a gente pode chamar de overreach não funcional, ou overreach funcional. Ambos vão ocasionar com que você tenha decréscimo das suas fontes energéticas, da sua potencialização de força, de potência, pensando no período de supercompensação, que é onde vai se manifestar as adaptações. No overreach funcional, você consegue observar isso depois de uma semana. Já no overreach funcional, você vai ter um decréscimo durante algumas semanas, e se o treinador não observar isso, se o atleta não observar isso, ele pode entrar num estado de overtraining. Então, o overreaching, o excesso programado, ele é benéfico. Sim. Só que o excesso onde não existe uma programação, ele vai ser maléfico tanto para a carreira desse atleta, que ele pode até se aposentar, ou para uma competição. Só para a gente entender o que é CrossFit, porque assim, eu percebo que tem muita gente que fala, mas é uma modalidade perigosa, porque a modalidade ela tem muito exagero, né? E eu acho que muita gente peca porque nunca conheceu, nunca observou, nunca assistiu, por exemplo, um documentário que seja para ver lá o Strongest, alguma coisa do gênero, para entender o que a coisa é feita, né? E eu acho que as pessoas não têm ideia nem como o treino é organizado. Então, quando você fala, por exemplo, o ginástica, o LPO, o exercício aeróbio, né? Não sei se tem como você resumir um pouquinho para o pessoal ter esse panorama, mas a pessoa faz as 3 coisas sempre no mesmo treino, ele tem dosagens diferentes durante a semana, ele tem dias exclusivos para fazer isso na semana. Por exemplo, segunda-feira ele vai treinar LPO e aí na terça ele vai descansar fazendo aeróbio. Sabe, isso mais ou menos como é organizado. Eu sei que é difícil, porque é uma coisa também individual, que depende da capacidade da pessoa, o que o corpo dela aceita, como que ela consegue recuperar, mas para tentar desenhar um pouco para a pessoa entender o que é feito ali, porque muita gente também critica porque aquilo é uma bolha de não conhecimento, né? Ninguém sabe que está ali dentro. O que acontece é que a maioria das pessoas só observam o momento lá do endurance, onde vai misturar tudo. Mas o atleta do CrossFit, ele vai treinar igual um powerlifter, ele vai treinar igual um levantador olímpico.
E aí depois que ele vai fazer a parte do endurance, fazer mais resistência muscular localizada, fazer remo, um exercício cardiovascular misturando com os movimentos de powerlifter, misturando com os movimentos de LPO. Mas nós, dentro da modalidade, treinamos com as mesmas características de um treino de um levantador olímpico, de um powerlifter, só que com um volume mais reduzido. Então, a modalidade do CrossFit, ela abrange todos esses aspectos dessas outras modalidades. Só que a questão é como organizar isso, que poucas pessoas que eu conheço, tanto no Brasil como no mundo, têm um domínio. Porque, como você envolve muitas modalidades, acaba que a maioria dos treinadores aumentam muito o volume para pessoas que não estão condicionadas. Consequentemente, pode surgir uma probabilidade maior de lesões. Então, existe uma coerência, mas que poucas pessoas estão aptas aí a conseguir fazer uma prescrição de treinamento adequada para quem é iniciante, intermediário e um atleta. Você acha que isso é uma das coisas que faz com que o CrossFit, às vezes, ele seja tão criticado como modalidade esportiva? Eu acho que a maior crítica está associado principalmente com a falta de técnica. Por quê? Porque as pessoas querem pegar muito peso para postar vídeo no Instagram, para mostrar que é o fodão, sem técnica nenhuma. Aí um levantador olímpico que treinou durante 20 anos, ele vai observar aquilo e vai falar, putz, tá errado, não tá certo. Um cara da calistenia vai olhar o movimento de um cara do CrossFit fazendo a ginástica com o movimento errado e vai criticar também em cima disso. Só que ele está olhando para pessoas que não estão preparadas. Se ele for olhar uma competição do CrossFit Games, ele vai ver que os caras dentro do CrossFit Games têm uma ginástica absurda, têm uma qualidade do movimento absurdo. Então, se ele conhecer realmente o esporte, ele vai entender que existem pessoas sérias e, como em qualquer outra modalidade do mundo, existem pessoas que não estão qualificadas para trabalharem ali. Se você entrar dentro de uma sala de musculação, você vai ver inúmeros absurdos. Ah, mas isso desde sempre. É a mesma coisa que acontece dentro do CrossFit. Ô Bel, no cross que a gente estava falando, um erro de avaliação, um pecado pelo excesso, ele normalmente termina em lesão porque você está lidando com altíssima intensidade, independente do que seja. O movimento feio na musculação, dá pra gente correlacionar com um desempenho pior? Ou seja, o cara que não está preocupado, né, com a execução e a técnica e está pecando porque ele quer sempre treinar ou muita carga, ou fazer 2 treinos por dia, ou repetir muito o músculo. Isso está relacionado de alguma forma com ele ter uma diminuição da resposta daquilo que é o resultado? A lesão demora um pouco mais a aparecer, mas ela aparece também, né? Agora, você acha que o que é mais precoce, dá pra gente correlacionar a falta de resultado? Por exemplo, o cara reclama, você fala, pô, o treino não funciona. Aí você vai ver o jeito que ele treina é horrível. Se você for pensar, por exemplo, comparar diferentes... Tem até um vídeo do Kai Greene que ele fala disso, né? Do esmagar o músculo, pensar no músculo, controlar a execução, controlar a técnica, né? Usar a amplitude, etc. E a diferença entre treinar o músculo e levantar o peso, né? No CrossFit se trabalha com tarefas. O cara tem que fazer o máximo de repetições e não interessa muito qual músculo está entrando, né? Ele tem que completar a tarefa, talvez até uma roubada, algo que facilite o movimento, algo que aumente a eficiência mecânica, né? Talvez seja mais interessante. Na musculação, quando o cara está treinando para hipertrofia, por exemplo, ele quer desafiar o músculo. Talvez seja o contrário do que é feito no CrossFit, né? Então ele quer gerar um estresse metabólico, um dano muscular e etc e tal. E aí quando você faz o movimento com uma técnica pobre, buscando só levantar o peso, só mobilizar uma alta carga, você às vezes deixa de ativar determinados grupamentos que deveriam ser ativados naquele grupamento, você deixa de gerar aquele estímulo incidindo exatamente sobre o músculo que deveria incidir, né? E acredito que a longo prazo, isso vai comprometer os resultados. Então, eu vou me pôr no fogo para você, porque tem 2 coisas que eu falo para a galera e que são, pelo menos, a minha vivência, né? A primeira coisa que eu falo é que o cara que é fisiculturista é o cara que transforma 100 gramas em 100 quilos. E o powerlifter é o que transforma 100 quilos em 100 gramas. Mais ou menos o que eu estava falando, né? Do powerlifter. A gente pode falar isso? Pode. O powerlifter, ele quer
tornar aquele levantamento o mais simples possível, né? Ele quer fazer um levantamento eficiente. Ele quer usar o mínimo de energia para mobilizar o máximo de carga, né? Ter o melhor aproveitamento da energia, da técnica, vamos dizer assim. O bodybuilder, ele quer usar a técnica para gerar o máximo de desafio para o músculo, né? Acredito que seja mais ou menos isso que você quer dizer. E aí eu uso, né, que é a segunda coisa que eu falo para eles, que quando você entra numa sala de peso e você decide construir a sua musculatura, que você tem que entender que o exercício que você vai fazer ali, ele é contraintuitivo. Como assim? A pessoa ela entra com a programação de falar assim, eu vou pegar esses 20 quilos aqui de rosca direta e eu vou fazer 10 repetições. E aí ele começa lá, aí ele chega na 6ª repetição. Ele vê que não vai dar, aí ele começa a roubar. Aí e assim, é um roubar, mas aquele roubar assim, né? Eu não sei se você já viu aquela rosca soluço, né? 6, 7, 8, 9, 10, acabei. Que teria, e o que eu falo para eles, é o contrário. A gente tem técnica para fazer isso, você tem técnica para roubar. Por quê? Porque você não pode fugir do cansaço. Você não pode querer completar a série porque você fez mais ou menos a repetição. Ah, você cansou na 6ª? Tudo bem, para lá, 5 segundos, 10 segundos, faz um rest, faz mais uma. Ah, mas eu só faço mais uma. Tudo bem, segura mais 10 segundos. Ah, mas assim é difícil. Só que é assim que costuma ter fazer. Tá certo falar isso, pessoal? É por aí a coisa? É por aí, por aí. Pode utilizar técnicas para transpor essa fadiga, mantendo a técnica de execução e o estímulo adequado para o músculo que está sendo treinado. Então, nesse caso do bíceps que você citou, o cara pode usar um rest, ele pode reduzir a carga, continuar o exercício num drop set, mantendo a técnica. Ele pode chamar um treinador para dar um leve, para dar uma ajuda, e ele continuar valorizando a excêntrica. Então, existem diversos recursos para não comprometer a técnica e para manter o estímulo de forma adequada sobre o músculo que você quer estimular, né? Então, a roubada também é um sistema para manter o estímulo, para aumentar a densidade, aumentar o volume após a falha naquele determinado músculo. Só que não é uma roubada que vá comprometer a participação daquele músculo, né? Então o cara está fazendo rosca bíceps, vê que vai, e aí ele gera um movimento de lombar e quase não tem flexão de cotovelo. Ou então de ombro, né? Eu já vi gente fazer isso aqui e falar, Maria. Acho que talvez seja mais ou menos por aí mesmo. Bom, pessoal, essa é a segunda dica que a gente dá para vocês. Então, o excesso, tá? E a gente esmiuçou bastante para vocês entenderem qual é a natureza do excesso. Que excesso é esse? Porque lembra que o cansaço também, ele não é um bom parâmetro, ele não é uma boa avaliação para te falar se você treinou bem ou se você treinou mal. Mas isso a gente vai falar depois. Continue ligado, ligue as suas notificações, assine o canal. Esse conteúdo tá especial. MaxFlix. Então vamos responder para vocês quanto que a gente precisa treinar. Vamos começar com o Belmiro. Bel, quanto que eu preciso treinar para ver algum resultado, meu? Falando de musculação, né, no Sim, caso. Senhor. Falando de musculação, pensando no iniciante, a gente pode dizer que o iniciante ele tem grandes benefícios treinando pouco.